eu apontar certos problemas que estão acontecendo na sociedade, eu crio uma sociedade onde esses problemas simplesmente não existem, né? Porque eu crio uma sociedade onde os problemas não existem exatamente para que esses problemas que não são percebidos como problemas, a hora que eles desaparecem, eles são notados. É um pouco aquela brincadeira daquele filme onde todos os latinos ou todos os mexicanos desaparecem dos Estados Unidos, né? Então eles nunca são notados, mas quando eles desaparecem, eles acabam a mão de obra barata, né? Para fazer serviços braçais, e aí eles são notados. É um pouco isso, né? Você monta uma sociedade onde certos problemas desaparecem, aí é que você nota que esses problemas são problemas para nós. Então a filosofia tem essa função de desbanalizar o banal, colocando questões que no limite são radicais, que no limite podem ser resolvidas, entre aspas, através de uma utopia, para que a desbanalização se torne mais forte. A questão que aparece, que eu sempre dou o exemplo, até porque é uma questão que não é banal, ela se banaliza na nossa sociedade, são a existência dos pobres. Se for uma sociedade abundante, que se fosse construída racionalmente não deveria existir pobres, no entanto você tem. Então você pode fazer uma pergunta do tipo assim: por que existem os pobres, acoplada a uma outra pergunta, né? E por que nós não podemos construir uma sociedade sem pobres? A hora que você diz isso, você pode já começar a montar a sua utopia. Não para ela ser realizada, mas para você mostrar que se você constrói pela imaginação racional uma sociedade sem pobres, ter pobres é um problema para essa sociedade aqui. Né? Então, às vezes é preciso tirar alguma coisa de um lugar para que se perceba que aquela coisa naquele lugar é um problema. Paulo, lembrando que a importância da filosofia, até se eu for pensar, a filosofia tem uma grande influência na política, por exemplo, né? Eu até penso como um exemplo, essa noção de infância que a gente tem hoje, ela é extremamente russoniana. Uma noção... Então, como que se dá essa influência da política, essa influência da filosofia na nossa sociedade? Bem, veja, nós temos que pensar, uma coisa que eu converso muito com estudantes, é que eles têm uma mania de estudar história e sociologia. Ainda bem, quando estudo história e sociologia, né? Não estou criticando, tem que estudar história, muita sociologia, muita matemática. Agora, o problema é você querer caminhar com a filosofia, né? em paralelo com a história e com a sociologia. Não caminha paralelo, né? A história tem um caminho e o pensamento tem outro caminho. Os intelectuais estão, muitas vezes, defasados do cotidiano. Eles estão pensando situações num grau de abstração que não serve para o cotidiano. Mas, né, há um meio caminho aí para fazer o relacionamento, que é os formadores de opinião. Então, os formadores de opinião, que são aqueles que trabalham, né, com uma escola, então com a educação, os padres, com a religião, os jornalistas. Hoje em dia, essa camada enorme de pequenos intelectuais, inclusive os legisladores. O Congresso, porque muitas vezes a filosofia, ela encosta na população que não tem muita escolaridade pela legislação. A legislação põe os dramas filosóficos, né, põe a questão do ethos daquela sociedade. Então, o deputado que fez a lei, ele não leu os clássicos de filosofia, mas ele está trabalhando com aquela mentalidade, porque ele já está escolarizado, então ele já está resolvendo problemas de demanda da população, que foram pensados pela filosofia em algum tempo, num nível abstrato, num nível mais sofisticado. Então, o contato com a lei é a escola do adulto. O jornal e o contato com a lei é a escola filosófica do adulto. Tanto é que você pode pegar um programa como aquele Você Decide, lembra? Que o Tony Ramos lá? Aquele programa é o que é? É um trabalho de filosofia. Ele é uma discussão de filosofia. Só que no âmbito... Realmente eram questões éticas, questões estéticas, questões de decisão, que eram questões que a gente chama de filosofia prática, né? Agora, o grande defeito do programa é que ele terminava num sim e num não, numa enquete, né? E as discussões éticas e debate filosófico
elas não terminam necessariamente num sim e num não. Elas não terminam num plebiscito. Né? E elas são muito mais complexas do que o simples plebiscito. Paulo, o filósofo Hegel falou que a filosofia é a coruja de Minerva que levanta voo ao entardecer. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, né? Quer dizer, essa imagem da coruja de Minerva para a filosofia é ótima, porque a filosofia, ela não vai na frente, ela vai depois. Ela vai depois, ela é uma racionalização do real. Depois que as coisas acontecem, ainda que não aconteça de um modo geral, em todo lugar, mas uma coisinha que acontece, o que nós queremos fazer? Nós queremos entender. Então nós usamos da razão. Como, por exemplo, e aí é o voo da razão para justificar e para entender, para racionalizar aquela situação. A guerra é uma coisa que você entende. Exatamente. Mas depois que aconteceu, a coruja de Minerva sobrevoa e tenta dar as razões e as causas. As causas normalmente a ciência que dá, mas quando são as razões, é a filosofia. Então ela procura as razões por aquilo que aconteceu. Mas ela não pode adivinhar que vai acontecer ou fazer previsões. Isso que faz normalmente a ciência. Paulo, eu sei que você lutou muito para que a filosofia voltasse para o ensino médio, né? Lutei, uns 30 anos, acho que lutou bastante nessa conversa. Para que os jovens tivessem contato com a filosofia na escola, porque acho que é uma forma de descobrir a filosofia, né? É o primeiro contato super importante. É importante. Eu me lembro que uma série de professores de filosofia da universidade foram contra a volta da filosofia do ensino médio. E o argumento deles, não os argumentos ideológicos da direita, isso aí eu não dou atenção, mas os argumentos de professores bem formados, era a seguinte coisa, que a filosofia demanda uma compreensão muito sofisticada, e no ensino médio ela não ia poder ser levada adiante. Então eu sempre dava um exemplo que é o seguinte, né? Literatura. Que alguém tiraria o Machado de Assis, né, da aula de português, da aula de literatura? Alguém tiraria do vestibular? Alguém tiraria do ensino médio? Não tiraria. Então, quem não tira o Machado de Assis, não pode tirar o Schopenhauer. Né? Entender o Machado de Assis é ter um conhecimento mínimo do Schopenhauer. Né? Que é um filósofo básico para você entender uma série de circunstâncias da obra do Machado. Então, pronto. Então já está aí a questão, já está aí colocada a questão da filosofia caminhar junto com as outras disciplinas. É a mesma coisa, por exemplo, no caso da matemática. Né? A discussão sobre o infinito. Né? Quer dizer, que você tem uma reta, né? E você percorre essa reta. Como é que se essa reta pode ser divisível, sempre pode ser divisível, né? Então você nunca vai poder percorrer essa reta. Porque você sempre vai poder dividir o último pedacinho. Em termos intelectuais, isso parece infinitamente. Mas a matemática tem uma solução para isso, né? que nós chamamos de limites e derivadas. Então, é um problema filosófico, posto lá na Grécia, mas que a gente resolve com matemática do ensino médio. Então, o problema é trabalhar as coisas conjuntamente para que a filosofia não se isole na grade curricular do ensino médio. Ela tem que caminhar junto com as outras disciplinas. Isso não é transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e todas essas coisas aí que se falam. Isso é bobagem. Isso aí não tem. Por quê? Porque isso é o caminho natural do ensino médio. Não é que o professor tem que falar. Não, isso é porque essa conjunção de elementos se dá na cabeça do aluno. Não é o professor que tem que trabalhar isso. O professor, ao caminho do ensino médio, tem que ser posto de maneira que o aluno faça essas integrações. E ele vai fazer. Ele naturalmente vai fazer, e daí para frente, quando ele entrar no ensino superior, ele vai fazer cada vez mais. Não é necessário o professor fazer por ele essas conjunções. O que é necessário é que o professor dê a sua aula bem dada em cada uma das disciplinas. A vida e o cotidiano do estudante, quando ele é inteligente, é que vai fazer esses casamentos. É lógico, o professor bem formado vai fazer indicações, né? Vai chegar um determinado e falar assim, olha, esse problema aqui não é mais história, já é filosófico,
Né? Ou a mesma coisa o professor de matemática. Os problemas aqui não é matemática, de filosofia da matemática, entendeu? Então o professor faz indicações, mas ele não precisa trabalhar, né, essas coisas em forma de inter, trans, ou seja lá o que for de disciplinaridade. Basta com que a aula seja dada. Basta que você tenha condições materiais, salariais, para que a aula seja dada, a aula de ensino médio. O ensino médio, né, sempre falo isso para as pessoas, ele não precisa ser crítico. O conteúdo dele já é crítico por natureza, porque todo conteúdo do ensino médio vai contra o senso comum. Todo, de qualquer disciplina, vai contra o senso comum. Né? A lei de Newton vai contra o senso comum, a Revolução Francesa vai contra o senso comum, né? O Machado de Assis vai contra o senso comum. Qualquer coisa que você pegue no ensino médio, ele é crítico pelo seu próprio conteúdo. Ele não precisa criar o fetiche da crítica. Você fica imaginando que tem que acoplar uma didática crítica a um conteúdo. Não. Um conteúdo dado pelo professor mais conservador do mundo, ele preserva a sua capacidade crítica, porque ele vem de um período de transformação da humanidade. A grade curricular do ensino médio, toda ela é iluminista, ela vem da modernidade, portanto ele se põe contra o senso comum, que ainda não é moderno, que é o nosso senso comum corriqueiro. Paulo, adorei a conversa, eu adoro conversar de filosofia, fazer esse programa, porque eu saio não aprendo um monte de coisa. E eu gosto do nosso programa Hora da Coruja, porque eu acabo sempre me empolgando, porque nós nunca preparamos Hora da Coruja. Então chegamos aqui e vamos no improviso, digamos assim. Essa é a melhor forma, sai mais espontâneo, acho que é a melhor forma. Melhor forma. E o programa, logo nós temos um segundo programa, que nós temos aí um pacote, né, com apoio cultural da Universidade de Mafia. Sim, nós temos 5 programas no nosso Hora da Coruja, sobre os temas mais procurados aí de filosofia, né, que a gente tem recebido dicas para fazer sobre tais programas na internet. E o nosso programa é melhor do que dos programas da TV, porque eles puseram lá um cachorro que está fazendo sucesso, né? Mas nós também temos o nosso, que é o Pitoco, que apareceu aqui, faz muito mais sucesso, inclusive porque o Pitoco, agora ele tem isso, né? Como conversa muito de filosofia também, ele dorme um pouco, né? Ele se cansa um pouco porque ele já sabe dessas coisas, né? Não dá lá dormindo agora, mas ele promete uma presença fundamental nos próximos programas. É o nosso mascote. Vamos vestir ele de coruja, transformar em nosso mascote do programa. Então, muito obrigada por assistir nosso programa. Até o próximo.